Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que tem como objetivo trazer todas as semanas temas polêmicos ou não tão polêmicos, coisas do passado, mas que ainda fazem parte do que eu chamo de necessidade básica de conhecimento para poder viver no mundo de hoje, né? Está cada vez mais difícil habitar o planeta Terra e isso por quê? Porque o homem ele vem interferindo na natureza, interferindo no meio ambiente, interferindo nos hábitos. Eu costumo dizer o seguinte, um canal como esse, ele não faria sentido se a gente remetesse aí a 200 anos atrás, mais ou menos, nem precisaria ir tão lá atrás, mas vamos falar de 200 anos atrás, quando na verdade nós não tínhamos muitas escolhas para praticar hábito suicida, né? Por quê? Porque a gente não tinha o que fazer na televisão, não existia televisão, né? Ficar até tarde da noite fazendo o quê? Você não tinha rede social, você não tinha celular, não tinha programa de televisão. O que você fazia quando o sol se punha? Ia dormir, né? O que você fazia quando o sol nascia? Você acordava. E dormia num quarto com LED azul, LED vermelho, LED verde? Não, você dormia num quarto escuro. O que você fazia quando você sentia fome? Você ficava com fome até você conseguir acesso a uma comida, que fosse uma caça e colher, né? Você não tinha uma geladeira para abrir e buscar uma comidinha prontinha. O que você fazia quando você... como é que você se relacionava com as pessoas e a velocidade com que você conquistava as coisas, a quantidade de opções que você tinha na vida, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você queria falar com uma pessoa, você mandava uma carta, você esperava a carta voltar, né? Você tinha que ter o exercício da paciência, tudo era difícil, tudo era demorado, e parece que a gente sentia um gostinho maior da conquista quando as coisas aconteciam dessa forma, né? Hoje, nós mudamos completamente o cenário de comunicação, o cenário de acessibilidade, o cenário de comida, de hábitos de vida em geral no planeta, né? E com isso, algumas doenças passaram a acompanhar esse processo evolutivo. Então, no passado, não precisava ter um médico para ensinar você como comer, por exemplo, né? Por quê? Porque as únicas opções que você tinha era comer comida, comida de Deus, dieta divina, né? Comer a comida que sai do solo, a comida que você colhe, né? Coleta. Você não tinha contaminantes, não tinha agrotóxico, não tinha desodorante com alumínio, não tinha cosmético com parabeno. Tudo isso que hoje intoxica o corpo humano não existia. Então hoje é necessário médicos, nutricionistas, profissionais da área da saúde como eu, utilizarem seus veículos de rede social para fazerem com que você tome mais consciência das suas escolhas. Bom, isso é uma introdução importante para o vídeo de hoje e, continuando sobre esse assunto, o único problema é que a comunicação, nós nos tornamos muito bons em nos comunicar, né? Nós estudamos ferramentas de comunicação e uma delas, uma ferramenta, chama programação neurolinguística. Já ouviram falar sobre isso? PNL. A PNL é quando eu passo a estudar como acessar o teu cérebro, quase que podendo manipular você, tá? Um expert em PNL, ele é bom demais em venda, ele vende bem, ele é bom em argumentar, em convencimento, ele convence qualquer pessoa. Por quê? Porque ele estuda o comportamento do cérebro. Vou dar um exemplo aqui de estudo de comportamento do cérebro, né? Por que quando você vai comprar um produto, por que o produto, ao invés de custar R$ 300, esse produto custa R$ 299? Aqui está um exemplo que eu estou querendo trazer, né? Porque quem estuda sobre venda sabe que quando você põe R$ 300, o impacto no cérebro das pessoas é né? O cara já pensa, putz, é 300.
Quando você põe 299, o cérebro pensa, é só 200, ele vê o 200 na frente, ele não faz imediatamente essa relação de que é 300, entendeu? Então isso aqui é um exemplo idiota, mas que ao mesmo tempo explica o que eu estou querendo dizer. E o problema todo é que esse poder de manipular a informação para tentar vender, para tentar convencer, ele é usado em todas as áreas e na medicina também, né? A gente tem visto isso em diversas publicações, artigos, reportagens, notícias. E por que aqui no quadro está a palavrinha Monjaro? Que eu não sei se eu tenho que apresentar o Monjaro para vocês, né? Porque eu acho que não exista alguém no planeta Terra que não conhece a tirzepatida, né? Um peptídeo usado para emagrecer que se tornou a maior febre do mundo, né? Hoje em dia eu costumo dizer que só não usa tirzepatida quem é pobre mesmo, porque é caro, né? Um produto, aliás, até a classe baixa está usando tirzepatida porque já tem tirzepatida do Paraguai para vender, tirzepatida falsa, manipulada, de tudo que é jeito, ou seja, todo mundo está usando a tal tirzepatida, o Monjaro, né? E muitas estratégias foram usadas para fazer com que as pessoas quisessem aderir ao uso do Monjaro ou talvez se convencer, né? Porque tem gente que pensa assim, não, mas eu não vou, né? Sabe, o diabinho e o anjinho aqui, né? O diabinho fala, não, usa que é fácil, tua vida vai ficar fácil, você não precisa fazer esforço. E o anjinho do outro lado aqui falando o quê? Falando, não, mas conquista sem esforço não existe, você não vai comemorar, né? Não é uma coisa duradoura e tal. E aí fica naquela até que alguma notícia é publicada e aí convence a pessoa que ela tem que usar o Monjaro. E é sobre essas notícias que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje, tá? Porque eu tenho ficado literalmente embrulhado, nauseado, com ânsia de vômito, vendo coisas que estão sendo publicadas em relação ao Monjaro e que são de extrema manipulação, tá? Por exemplo, há um mês eu ouvi uma publicação mostrando que o Monjaro ele melhora a fertilidade da mulher e do homem também, mas o anúncio era da mulher, né? Olha, então se você não consegue emagrecer e também não está conseguindo engravidar, usa Monjaro, que o Monjaro melhora a fertilidade. Também vi há uma semana que o Monjaro ele melhora a libido, a ereção do homem e que ele, pior de tudo, sabe aquela coisa assim, ó, é melhor ser cego e surdo ou é melhor ler e ouvir notícias como essa? Que o Monjaro aumenta os níveis de testosterona. Monjaro aumenta os níveis de testosterona. Quando eu olhei isso, eu pensei, cara, é ridículo isso aqui, mas vai ter gente que vai acreditar. Pior de tudo, que vai ter gente que vai acreditar. Agora vamos entender o que está por trás de todas essas notícias. Vamos lá. Há mais ou menos uns 8 anos, eu fiz um vídeo aqui, uma sequência de 3 vídeos falando sobre como preparar o corpo para uma gestação, onde eu abordei que o sobrepeso, o excesso de gordura visceral, de aumento da circunferência abdominal, que tudo isso diminui a fertilidade, tá? Então não é o Monjaro que vai fazer você melhorar a tua fertilidade, e sim emagrecer. Se você emagrecer com ou sem Monjaro, você vai melhorar a tua fertilidade. Eu já fiz há uns 3 ou 4 anos vídeos falando sobre testosterona no homem e expliquei que a síndrome metabólica causada pela resistência insulínica, que por sua vez é causada pelo aumento da circunferência abdominal, é o principal causador do declínio de testosterona. Então, pelo amor de Deus, falar que Monjaro aumenta a testosterona é um apelo de marketing que, como eu disse, chega a me provocar um certo embrulho no estômago, tá? Porque o que aumenta a testosterona não é usar o Monjaro, é emagrecer e fazer exercícios físicos.
tá? Diminuir o peso, diminuir a barriga e fazer exercício físico. Porque vamos lá, nessa mesma linha aqui de apelo de marketing, eu poderia falar o seguinte então para você: o Monjaro melhora a tua energia vital. O Monjaro, ele melhora o teu sono. O Monjaro, ele melhora doenças inflamatórias como rinite, sinusite, como dermatite. Eu poderia listar um monte de benefícios que o Monjaro traz, que na verdade são todas queixas e manifestações que não estão associadas à falta de Monjaro no corpo, e sim associadas à obesidade. A obesidade, ela traz consigo alterações hormonais importantes, queixas importantes, diminuição da qualidade de vida. Olha só, a obesidade traz diminuição da qualidade de vida. Então eu poderia dizer que o Monjaro melhora a qualidade de vida também. Não, não é ele. É o emagrecimento. Qualquer pessoa que emagreça irá melhorar destes sintomas todos. Vai engravidar mais fácil, vai melhorar seu nível de testosterona, vai ter mais qualidade de vida. Ah, Samuel, mas por que você pega tanto no pé do Monjaro? Se está aí à vontade, está na farmácia, é só a gente usar, fica muito mais fácil. Olha só, fácil com certeza é fácil, mas o que acontece? Na medicina, nem tudo que é fácil está ligado ao correto, está ligado ao que deveria ser, né? Tratar síndrome dos ovários policísticos tomando pílula anticoncepcional é fácil. Tratar endometriose usando pílula anticoncepcional é fácil. Tratar uma gastrite usando omeprazol é fácil. Mas é o que devia ser feito? Não, não é. Então, raras vezes o tratamento certo vai ser o mais fácil. Aliás, na vida, né? Porque o que é o fácil de manhã? Ir trabalhar ou ficar na cama descansando? Mais fácil é ficar na cama descansando. Mas e os boletos? Bom, daí esse é o problema. Então, por isso que você toda manhã faz o mais difícil. Você levanta da cama e vai trabalhar para pagar as contas. Quando você opta por utilizar um recurso, por exemplo, como Monjaro, Ozempic, esses recursos facilitadores do processo, além de não ter uma eficácia duradoura, porque chega uma hora que o tratamento vai ter que terminar, e a gente sabe que a cada 100 pessoas que emagrecem com Monjaro, 94 vão engordar de novo, ou seja, é um fracasso total. Além disso tudo, a gente sabe que durante o tratamento algumas coisas podem acontecer, e o que a gente mais está observando são pacientes que estão apresentando cálculo biliar. O que é isso? Pedra na vesícula. Eu tenho um casal de pacientes que veio me procurar e eles começaram o uso de Monjaro 45, 60 dias antes da consulta comigo, e os dois apresentaram pedra na vesícula depois de começar o tratamento com Monjaro, tá? E eles tinham feito uma ultrassonografia antes, casualmente por um check-up, e começaram o tratamento com Monjaro, começaram a apresentar uma dor, acharam que era gastrite, fizeram uma ultrassonografia e apresentaram pedra na vesícula. Foi coincidência? Pode ser, mas acredito que não, porque em questão de 4 meses, ambos apresentaram cálculo na vesícula e isso não é algo que aconteceu só com esse casal, a gente observa isso no consultório, além de outras coisas como, por exemplo, a lentidão nos movimentos peristálticos, o intestino que vai ficando mais lento, tanto é que nenhum anestesista anestesia um paciente usando Monjaro, eles pedem para que o paciente fique 3 semanas sem usar o Monjaro. Enfim, posso citar outras coisas, existem casos de pancreatite, mas o que você tem que saber? Não é um tratamento natural, não é um tratamento inofensivo e não deveria ser a escolha, uma vez que só funciona enquanto você está usando. Quando termina o tratamento, a maioria das pessoas, quase que a totalidade, volta a engordar de novo, tá? Então, deixa de acreditar em historinha, deixa de acreditar em verdade, em informações manipuladas que faltam com a verdade. E se você realmente está acima do peso e não está conseguindo diminuir a sua circunferência abdominal, o meu canal aqui no YouTube é um prato cheio para você, com informações que vão ajudar você a controlar
ansiedade, compulsão, tratando a microbiota do intestino, a importância da atividade física. Faz um tour aqui no meu canal, se você está chegando aqui agora. E se você quiser, talvez, conhecer o manual completinho, o passo a passo de como a cartilha da saúde, de como restaurar a sua saúde, como melhorar o seu peso, existe um programa que eu convido você a conhecer, que é o programa do Renascimento, um curso que eu desenvolvi há alguns anos, onde pessoas que apresentam diversas doenças crônicas já passaram com a gente. Quantos já, Fernando? Já passou de 4 mil e poucos alunos já passaram pelo programa do Renascimento e os depoimentos são encantadores, são estimuladores estimulantes para que a gente continue vindo aqui fazer vídeo, botar no YouTube, porque o conhecimento é libertador. A informação é a melhor forma de ajudar as pessoas a mudarem o seu estilo de vida, a sua saúde e, portanto, a jornada do envelhecimento, né? Então, fica o convite abaixo desse vídeo aqui. Quem quiser conhecer mais sobre o Renascimento, clica no link, conheça o programa. É um programa que tem uma super garantia aí de 15 dias depois que você se inscreveu, quer desistir, não tem problema nenhum. E se você gostou desse vídeo aqui, eu convido você, além de dar o like, compartilhar, colocar no grupo de WhatsApp da família, principalmente se lá tem aquele tio, aquela avó meio fofinho, com barrigudinho. Quem sabe esse vídeo aqui pode ser um alerta para não cair nessas promessas de melhorar a testosterona, de engravidar, de mudar a qualidade de vida. O que você precisa é emagrecer, e fazer isso com Mounjaro ou sem Mounjaro vai trazer os mesmos benefícios, porém sem medicamento. Obviamente a saúde agradece. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. E deixo aqui então aquela gratidão por ter ficado até o fim do vídeo comigo. Muito obrigado.